Está sendo debatido dentro do Conselho Deliberativo do Internacional algumas alterações no Estatuto Colorado e duas propostas que já circulam nos bastidores são importantes para a gente falar nesse conteúdo aqui agora. O primeiro deles é de uma diminuição do número de parlamentares colorados para que haja uma redução no quadro com mais presença, com mais atividade e principalmente mais assertividade quanto às questões do clube. E outra, meu amigo, é algo de a gente pegar e tirar o chapéu para essa gente, tá? Porque há também um debate sobre salários, sobre rentabilizar, sobre dar dinheiro para dirigentes políticos do clube. A gente vai conversar sobre isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita coisa, olha meu amigo, tem muita coisa pra gente conversar aqui nesse conteúdo, tá? Não esquece também de deixar o like, que é importante pro trabalho, o teu compartilhamento nos grupos, nas tuas redes, com os teus amigos colorados e também, claro, né, cara, a tua inscrição aqui no canal. A gente já passou de 65 mil amigos, estamos buscando os 70 até 31 de dezembro, final da temporada, era a nossa meta e eu espero que a gente consiga bater nessa grande parceria que a gente tem por aqui. Parceria como eu tenho com a KTO, kto.bet.br, é a minha casa de apostas aqui no Brasil e ela também pode ser a tua. Tem um link no comentário fixado, tem um link na descrição do vídeo e certamente tu pode entrar em KTO, fazer o teu registro e te divertir pra caramba. KTO, cada jogo é único. Lembrando que tu pode ser o maior palpiteiro do Brasil também na Liga do Milhão e ainda ambiente para maiores de 18 anos e brinca com moderação e responsabilidade. Bom, gente, eu sei que vocês não gostam, ou algumas pessoas não gostam desses temas políticos, né? Todo mundo quer saber de reforço, contratação, bola. Ah, eu quero saber de bola rolando, eu quero saber de gol, eu quero saber de taça. Beleza, eu respeito todo mundo que quer saber só disso, né? Mas eu sugiro que vocês leiam o livro A Bola Não Entra Por Acaso. Esse livro aqui, ele explica muita coisa do porquê o Internacional, neste momento, está na pindaíba que está. E eu estou falando de todas as pindaíbas possíveis. A questão de não ganhar títulos expressivos há muito tempo, a questão de ter dirigentes que são extremamente incompetentes, um conselho totalmente, né, inativo, ou um conselho com poucos ali que basicamente se aproveita, tá? E ainda uma questão envolvendo aí toda a politicagem, né, e a briga celeuma que a gente tem entre os grupos políticos. Só que não vai haver agora mais tanta briga, porque o que acontece é o seguinte, existe um debate agora sobre a mudança de estatuto do Internacional, os diversos artigos que compõem as regras com os deveres e os direitos, né, dos colorados e até mesmo das questões do clube. E aí agora não vai mais ter tanta briga política, porque vai começar a articulação em cima dos grupos para votar a sua alteração, a minha alteração e aquela troca de favores que a gente está acostumado já na política nacional, né, ou na política civil, na política do clube ela não é diferente. Tem dois assuntos que eu quero tratar com vocês. O primeiro deles é sobre a diminuição do número de conselheiros. Há um debate interno entre alguns nomes do Parlamento Colorado que debatem e que acreditam que de 300 e poucos conselheiros tem que ser diminuído para, no máximo, 150, que seria algo como metade, dando ou retirando, na verdade, né, poder para os natos, né, que são os caras que têm mais de 30 anos de conselhos e já foram presidentes ou do clube ou então presidentes da mesa diretora do Conselho Deliberativo. Isso seria muito bom porque, por exemplo,
se não tira o poder dos natos, que são, como eu disse, os mais velhos, os mais longevos, tu faz uma redução de 50%, por exemplo, do quadro de conselhos, tu vai pegar ali entre 150 e 170 conselheiros, e tu vai ter disso 20%, basicamente, dos conselheiros natos. Ou seja, esses caras teriam um poder muito maior do que os grupos políticos, ou então as pessoas que chegam novas, ou então as pessoas que estão ali já trabalhando há menos tempo que eles, mas que daqui a pouco têm mais experiência ou até mais para dar ao clube. Só que a segunda questão do debate é o absurdo, pelo menos para mim, tá? Não sei o que vocês pensam, depois vocês botam nos comentários aqui. Só que antes, lembra que a Telmaster, ela é a minha parceira aqui no canal e ela pode resolver o teu problema em telefonia em nuvem. Tu tem uma empresa que não está dando certo na questão de atender clientes, de falar com fornecedores, de conversar inclusive com outras filiais, de repente até mesmo fora do país. Tu tem que falar com a Telmaster. A Telmaster ela é especialista em telefonia em nuvem. Eles têm um aplicativo que é um absurdo de bom. E aí tu tem que conversar com eles, ver o melhor plano, ver o número de ramais que tu precisa e aí aproveitar tudo que a Telmaster pode te dar. Mas, tá? É tudo por inteligência artificial. Hoje não tem mais cabo, não tem mais ligação que seja por fio. É tudo nuvem. Tu não perde nada. E ainda, tu pode ter ainda até um botãozinho ali que tu clica que vem o detalhamento do que tu conversou. É quase que uma ata de reunião. Fala com a Telmaster que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Bom, gente, o seguinte, tá? Tem alguns grupos políticos que defendem que o Internacional tem de dar salário para dirigentes políticos. Os dirigentes amadores, como falam também nos bastidores. E aí aqui a gente pode pegar e fazer uma figura de linguagem bem interessante, né? Porque o que mais tem ali é gente amadora. Mas eu conversei com algumas pessoas importantes dentro do Conselho Deliberativo que a ideia seria dar, num primeiro momento, salários para o Conselho de Gestão, o presidente e os 4 vice-presidentes, junto com o diretor da base. Por que isso? Primeiro porque eles acreditam que os 5 do Conselho de Gestão, eles dão ao clube dia a dia, né? Dão o seu tempo e, às vezes, horas do seu dia a ponto de caracterizar uma empresa, praticamente. E aí, muitos, às vezes, deixam também suas empresas para se doar ao clube e tudo mais, não ganham nada, acabam, por exemplo, perdendo dinheiro com suas questões pessoais, com as suas famílias, seu tempo e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto dos dirigentes políticos do CG, né, que é o Conselho de Gestão. A questão do diretor da base seria justamente para ele não correr, entre aspas, riscos de ser um joguete, né, de empresários ou um joguete de algum cara que está querendo fazer do Internacional um trampolim para mercado em cima do seu jogador. Com o dinheiro, né, com o salário, ele, além de dar o dia a dia do clube ou estar no dia a dia do clube, ele faria, basicamente, vamos dizer assim, uma, entre aspas, segurança. Ele, o salário, né, faria uma segurança de que o diretor não seria, vamos dizer assim, aliciado, né? Ou então levado para um lado em que prejudicaria o clube, né? E beneficiaria ele próprio. Só que daí a gente tem algumas questões de bastidor, é claro, tá? Não são todos os conselheiros que apoiam essa questão aí do salário. Alguns conselheiros acham que é um absurdo, porque o nome disso, por exemplo, dar salário para dirigente se chama ter um cargo executivo, e o cargo executivo ele já existe. Ele já existe nas áreas, né? O executivo do futebol, por exemplo, o André Mazzucco, o executivo de finanças, o executivo da categoria de base. Já existem executivos, não tem necessidade de haver um diretor político remunerado, porque aí teriam 2 executivos, basicamente, quando que não tem necessidade, já tem um executivo para isso. O teu cara político é para liderar o clube ou alinhar as coisas que o clube defende. Se a pessoa que está dentro do conselho hoje, do conselho de gestão, tem uma linha de raciocínio, esse diretor político, ele segue essa linha de raciocínio em cima do executivo.
É óbvio que se vamos supor o seguinte, o cara que está no CG, ele quer apostar na base e o executivo quer gastar horrores em dinheiro, não. Quem alinha o executivo é o vice de futebol. Deveria ser assim, pelo menos, tá? E aí é o seguinte, esse fato de remunerar dirigentes ele já vem de longa data. Por exemplo, na gestão do Marcelo Medeiros, houve um debate sobre isso. E eu lembro, foi trazido pelo povo do clube, inclusive. O povo do clube, ele tem a ideia de que sem um salário, sem colocar valores nos dirigentes políticos, existe uma certa casta, ou existe uma certa limitação para que todos os colorados possam ser políticos. Por exemplo, quase sempre um presidente ou um vice de futebol, ou então alguém que tem um cargo de importância dentro da gestão, ele tem uma vida muito estabelecida. Ele tem uma vida muito boa. É um advogado, ou um empresário, ou um dono de alguma coisa. A partir disso, esse cara pode pegar e sair da sua empresa e despender tempo para o internacional. O que não acontece, por exemplo, com o Alexandre Ernest, que tem que pegar e ralar das 7 da manhã até as 11 da noite, por exemplo. Então, o Alexandre Ernest nunca poderia ser presidente do clube. Então, a ideia do povo do clube, lá atrás, da gestão do Marcelo Medeiros, se não me engano, 2020 ou 2021, não lembro bem o ano, tá? Eles defendiam que tinha que ser levado esse debate. O Marcelo Medeiros chegou e disse, na minha gestão, isso nunca vai ocorrer. Nem traz esse debate porque eu vou refutá-lo. Marcelo Medeiros deixou muito claro que não gostaria disso. Então, por isso que tu vê, lá atrás já havia esse debate. Tu imagina agora. Então, tem esses pormenores, tem essas questões envolvendo, vamos dizer, quem quer e quem não quer, e tem a questão estatutária, que o Inter agora conversa sobre isso. Como funciona, tá? Se tiver que alterar isso. O Inter conversa sobre isso internamente por conta por uma comissão. Essa comissão leva para uma reunião do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai lá e diz sim, não para as propostas de alteração do Estatuto, e a partir dessas propostas de alteração do Estatuto vai para uma assembleia em que o sócio, daí ele vai até ali o gigantinho, tem um aplicativo também e tal, e vota sim ou não. São todas juntas. Se tiver 5 propostas e uma o sócio não gostar e votar não, todas perdem. Elas não são votadas assim. A proposta 1, tu vota sim ou não? Proposta 2, tu vota sim ou não? Proposta 3, tu vota... Não, é proposta sim. Todas as propostas estão juntas. Tu aceita? Sim ou não? Logo, eu acredito pelo menos, né? Ou eu vou defender, pode ter certeza. Eu vou defender que não haja o salário para os dirigentes. Vou falar abertamente em todas as minhas redes aqui no meu canal e com todo mundo que falar. Se isso for passado, né, ou se isso for para a Assembleia, eu espero que o sócio tenha bom senso e discernimento com as coisas do clube. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.